Robert Prevost, de 69 anos, é novo Papa da Igreja Católica. Americano, agostiniano, especialista em direito canônico, vai conduzir 1 bilhão e 400 milhões de fiéis em todo o mundo. Líderes mundiais reagem ao anúncio do novo Pontífice Leão XIV. Copom eleva a Selic para 14,75%. Alta do preço dos alimentos e energia refletem nos juros. No futebol, Palmeiras avança na Libertadores. Verdão vence Cerro Porteño e se classifica com 2 rodadas de antecedência. Rio Grande do Sul com risco de temporais fortes. Condição é de alerta vermelho para as próximas horas. E você vai ver também primeiros ônibus articulados e biarticulados do mundo, 100% elétricos, serão produzidos no Paraná. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 8 de maio de 2025. Um dia histórico para a Igreja Católica. Habemus Papam, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina e a Igreja Católica tem um novo Papa. Os 1,4 milhões de católicos de todo o mundo já têm um novo líder. A tradição da fumaça branca saindo pela chaminé, que fica no telhado da Capela Sistina, confirmou nesta quinta-feira que o Vaticano tem um sucessor para o Papa Francisco. O aguardado simbolismo ocorreu às 18h08 pelo horário de Roma, 1h08 da tarde no horário de Brasília. O novo sumo pontífice foi eleito pelos 133 cardeais reunidos no segundo dia de conclave no Vaticano, seguindo a tendência das 2 eleições de Papa anteriores, em 2005 e 2013. Logo após a emissão da fumaça branca, uma multidão reunida na Praça de São Pedro vibrou com a notícia. Os sinos da Basílica de São Pedro também bateram forte. A tão aguardada hora do Habemus Papam chegou e o cardeal americano Robert Francis Prevost se apresentou ao público e ao mundo como o novo líder da Igreja Católica. O anúncio foi feito pelo francês Dominique Montberty, que comunicou que o nome escolhido pelo novo Papa de 69 anos é Leão XIV. Natural de Chicago, ele se tornou prefeito do poderoso dicastério para os bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo em 2023. Prevost foi missionário no Peru e, anos depois, foi nomeado arcebispo emérito de Chiclayo, no país andino. Ele também é presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Americano, peruano, poliglota, agostiniano e especialista em direito canônico. Quem é o novo Papa? O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, é o novo Papa da Igreja Católica. Natural dos Estados Unidos, ele escolheu o nome de Leão XIV para conduzir 1 bilhão e 400 milhões de fiéis em todo o mundo. O religioso serviu por 2 décadas no Peru, onde chegou como um jovem missionário antes de se tornar bispo e cidadão naturalizado. Do país sul-americano, partiu para o Vaticano para virar uma figura central na administração do Papa Francisco. De acordo com especialistas, o Santo Padre tem inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana. A reputação moderada e de construtor de pontes também pode ter sido crucial para a escolha dele. Prevost passou 1/3 da vida nos Estados Unidos. O restante entre a Europa e a América Latina, uma das periferias do mundo, de onde também era natural o argentino Jorge Mário Bergoglio. O jornal italiano La Repubblica o chamou de o menos americano dos americanos, pela moderação das palavras. Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago e frequentou um seminário menor da Ordem de Santo Agostinho em São Luís como noviço, antes de se formar em matemática na Filadélfia. Poliglota, estudou direito canônico em Roma, onde também obteve o doutorado.
Ele se juntou aos agostinianos no Peru em 1985 para a primeira de tantas outras missões no país andino. Ao retornar a Chicago em 1999, foi nomeado prior provincial dos agostinianos naquela região americana e, posteriormente, prior geral da ordem em todo o mundo. Ele retornou ao Peru em 2014, quando Francisco o designou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. Quase uma década depois, ele se juntou à Cúria Romana, substituindo o cardeal canadense Marco Elé. O presidente americano Donald Trump parabenizou Leão XIV, o primeiro Papa dos Estados Unidos, em uma mensagem na rede social. Trump escreveu: "Parabéns ao cardeal Robert Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país." O presidente americano também disse estar ansioso para conhecer Leão XIV e acrescentou que será um grande momento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, parabenizou o Papa e enfatizou a necessidade de vozes fortes pela paz. A presidente peruana, Dina Boluarte, também parabenizou e disse que a eleição do novo líder católico é histórica para o Peru. O religioso serviu 20 anos no país. El Papa es peruano. Dios ama al Perú. Viva el Papa León XIV, viva el Perú. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, publicou em uma rede social que é um dia histórico para os Estados Unidos. Obama afirmou que vai rezar por Leão XIV, enquanto ele inicia a obra de liderança da Igreja Católica e dá o exemplo, independentemente da fé. E o presidente Lula, que está em viagem à Rússia, também cumprimentou Leão XIV. Pelas redes sociais, Lula desejou que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez comentários positivos sobre o novo Papa Leão XIV, que é o primeiro Papa americano. Ele mencionou a importância do legado do Papa Francisco e pediu uma igreja mais aberta e dialogada. Eduardo Leite também participou de uma missa em homenagem ao Papa Francisco, expressando gratidão e respeito pela liderança do pontífice. Naturalmente, um momento de especial alegria para todos aqueles que, assim como eu, são católicos, ou para os que não são católicos também, religiosos que são, pelo respeito que se tem entre as religiões. É uma figura muito importante e que chega com uma mensagem de paz tão oportuna e importante, num mundo dividido, não apenas por conta de guerras e de conflitos que se estabelecem em diversas localidades, mas pelos conflitos que existem desde a política e a tantas outras questões que infelizmente dividem a humanidade. Este Papa traz essa mensagem de humanidade, de integração, de conciliação, de paz, por fim, pela sua característica, inclusive um Papa americano, um Papa que pode-se dizer das Américas, não apenas de origem americana, mas das Américas, uma vez que tem uma atuação muito importante também no nosso continente, na América do Sul, conhece, portanto, essa realidade, muitas boas expectativas, e muita esperança na mensagem que ele renova do Papa Francisco, que teve um papel muito importante, tocou a tantas pessoas e que agora é renovada essa mensagem a partir da mensagem do Papa Leão XIV. Eu estou especialmente emocionado e certamente como muitos, com muita esperança na mensagem que ele nos traz a partir do seu papel de liderança e da Igreja. É um momento de muita emoção para os cristãos mesmo. Boa sorte aí ao novo Papa. Agora intervalo e você vai ver a seguir: alerta vermelho para temporais no Rio Grande do Sul. Primeiros ônibus articulados e biarticulados do mundo, 100% elétricos, serão produzidos no Paraná.
E você vai ver também, Maracanã vai receber final do Mundial Feminino de 2027. 8 estádios anunciados para a competição foram usados na Copa de 2014. Nós voltamos em instantes. Salário na conta é no Comprão. Promoções imperdíveis para você fazer o listão e levar mais no fim do pagamento. Fraldinha ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 37,89 o quilo. Cerveja Amstel 350 ml, só R$ 2,79. Arroz parboilizado Montraz 5 quilos, R$ 13,99 no Clube K. Açúcar extra fino doce açúcar 5 quilos, R$ 16,79. Lava-roupas Girando Sol 4 quilos, R$ 22,99 no Clube K. Melhor preço é no Comprão. Se beber, não dirija. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, caminhando. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h15. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul lançou um alerta para possíveis temporais. O alerta deve durar ao longo desta sexta-feira. O alerta iniciado hoje pela Defesa Civil deve permanecer ao longo desta sexta-feira. Uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul favorece a ocorrência de chuvas e temporais no estado. Meteorologistas prevêem a condição de alerta vermelho, ou seja, risco muito alto, principalmente para o oeste, centro, até sudeste do estado gaúcho, com maiores volumes previstos para o oeste. O que acontece? Nesses próximos dias nós vamos ter a passagem de uma frente fria. Esse sistema, ele primeiro deve trazer chuvas bastante volumosas, né? E o que acontece? Assim, na parte mais oeste, porque as instabilidades vão atuar de forma um pouco mais expressiva aqui no oeste gaúcho. Então, por aqui, os volumes podem variar aí de 200 até 300 milímetros nesses 2 dias, tanto entre a quinta e a sexta-feira. Então, são aí 48 horas de chuvas com volumes bem expressivos. Aqui nessas outras regiões, onde nós estamos com alerta para severo, também tem volumes de chuvas expressivas, mas são um pouco menores. Eles vão variar aí na faixa de 100 até 200 milímetros acumulados também nessas 48 horas. No restante do estado, a gente chama atenção alerta laranja, tem previsão de chuvas expressivas também, mas os volumes são menores. Eles variam de 40 até 80 milímetros, ou seja, a gente vai ter algumas chuvas pontualmente mais fortes nessas regiões. Mas além dessas chuvas com volumes muito expressivos, nós vamos ter também a passagem da frente fria que vai trazer instabilidades fortes que vão dar origem a tempestades. E essas tempestades, elas estão associadas também a tornados e microexplosões. Essas tempestades vão acontecer à medida em que a frente fria vai se deslocando pelo estado. Então, elas podem acontecer em qualquer ponto, ou seja, em qualquer região do Rio Grande do Sul, entre a quinta e a sexta-feira. Lembrando que a Defesa Civil do Estado adota desde terça-feira um novo formato de comunicação de alertas à população. As informações sobre o grau de severidade de cada situação são apresentadas por escalas de cores, associadas a uma orientação sobre o comportamento que a população pode ou deve adotar para se proteger.
O governo do Rio Grande do Sul lançou a segunda edição do programa MEI RS Calamidades. A iniciativa busca apoiar a reestruturação de empreendedores impactados pelas enchentes do ano passado. Devido às enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, 90% dos municípios que estavam em estado de calamidade pública têm microempreendedores individuais que foram duramente impactados e tiveram as atividades suspensas. Com a meta de reduzir os danos e reativar a economia dessas regiões, o governo gaúcho apresentou o programa MEI RS Calamidade, que na primeira etapa teve um investimento de 97 milhões de reais e atendeu mais de 22 mil pessoas. Para a nova fase, já estão previstos 30 milhões de reais, com a expectativa de beneficiar mais de 12 mil MEIs. O Estado paga a capacitação aqui na PUC, com apoio da PUC, e ainda coloca mais R$ 1.500 depois, que é o projeto da decolagem. E nesses R$ 1.500 seguintes, a gente tem uma parceria com o Banrisul para oferecer financiamentos diferenciados, enfim, com juros melhores e também com acesso a serviços, como das maquininhas de cartão, entre outros, apoiando a esses microempreendedores individuais. A iniciativa está dividida em 3 etapas. Após a abertura das inscrições e a divulgação dos resultados, um auxílio de R$ 1.500 será depositado na conta Caixa Tem, na Caixa Econômica Federal. Depois, uma consultoria de 9 horas será realizada com temas como plano de negócios, marketing e vendas, gestão de custos e definição de preços. Por fim, uma nova parcela de R$ 1.500 será liberada aos participantes que continuarem a capacitação. Para participar, os interessados devem ter endereço registrado em município com estado de calamidade decretado na área de inundação, estar com CNPJ ativo, possuir faturamento nos anos de 2023 ou 2024 comprovado pelas receitas estadual e federal, estar com CPF regularizado e não ter recebido benefício de outros programas estaduais voltados aos impactos climáticos, incluindo a primeira edição do MEI RS Calamidades. O microempreendedor que cumprir os critérios deverá realizar a inscrição até 30 de maio para participar da nova fase do programa. A lista dos selecionados será publicada em 20 de junho e o pagamento da primeira parcela deverá ocorrer até 1º de agosto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou a taxa Selic para o maior nível em quase 20 anos. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o Banco Central aumentar mais uma vez os juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual para 14,75% ao ano. Essa decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Foi a 6ª alta seguida da Selic. Agora, a taxa está no maior nível desde agosto de 2006, quando também estava em 14,75% ao ano. No comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião, na metade de junho. Apenas afirmou que o clima de incerteza permanece alto e vai exigir prudência da autoridade monetária. A Selic começou a ser elevada em setembro do ano passado com uma alta de 0,25 ponto, uma de 0,5 ponto e 3 de 1 ponto percentual. Com recorde de inscrições, a segunda edição do Prêmio Queijos Paraná será realizada nos dias 29 e 30 de maio no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Esta edição do prêmio começou com recorde de inscrições, registrando 515 queijos inscritos de 107 produtores e laticínios de 76 cidades do estado, superando os 290 participantes da primeira edição. Com 21 categorias que contemplam queijos elaborados a partir de leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala, além de criações especiais. O prêmio é uma vitrine para a diversidade da produção queijeira paranaense. Vai ter um evento no dia 29 e 30, inclusive é aberto ao público em geral, mas direcionado especificamente prioritário aos queijeiros. Mas no dia 29 teremos a primeira
avaliação do concurso da mozzarella edição pizza, né? Porém, o resultado vai ser só no dia 30, que daí vai ser acumulado tanto o resultado do dia 29, que seria referente à mozzarella, e no dia 30 do concurso geral de todas as categorias dos queijos. O recorde de inscritos se dá primeiramente pelo sucesso da primeira edição e também da credibilidade das pessoas em querer, né, participar e confiar no resultado do concurso. Além da ação, né, do Estado, que vem fortalecendo a cadeia do leite como um todo, seja na qualidade, na regularização, né, dessas agroindústrias, isso faz com que crie um cenário favorável para que as pessoas queiram participar desses eventos. Os primeiros ônibus articulados e biarticulados do mundo, 100% elétricos, serão produzidos no Paraná. A fábrica da Volvo, em Curitiba, celebrou nesta quinta-feira a produção do primeiro chassi de ônibus biarticulado elétrico da montadora, que é a única atualmente com capacidade para fabricar o modelo em escala. O governador Ratinho Júnior esteve na fábrica para a apresentação do modelo BZRT, que tem 0 emissões de CO2 e baixíssimo nível de ruído. Com fabricação exclusiva na unidade brasileira da Volvo na capital paranaense, ele será produzido nas versões articulada e biarticulada. O projeto conta com investimento estimado em R$1,5 milhão. Paraná, que foi eleito já 4 vezes o estado mais sustentável do Brasil, traz agora, junto com a Volvo, que é uma fábrica que nós temos aqui no nosso estado, em Curitiba, essa solução para o transporte público. Um ônibus 100% elétrico, com tecnologia brasileira, né, com o talento desenvolvido 100% no Brasil. Então, para nós é um orgulho no setor industrial paranaense e, ao mesmo tempo, na área de sustentabilidade e para o transporte público, que quem vai utilizar esse transporte vai utilizar um ônibus muito mais silencioso, então a poluição sonora ela não existe nesse projeto e, além disso, também muito mais confortável, muito mais econômico, né? Não usando combustível fóssil. Então, realmente é um projeto muito bonito que a gente tem orgulho de poder fazer parte desse lançamento. O modelo Volvo BZRT biarticulado tem 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros. Com alta eficiência, é capaz de levar o mesmo número de passageiros de um metrô, mas com custos de implantação e operação muito menores. E ainda com o mesmo benefício de 0 emissões. Essa é parte da nossa jornada de sustentabilidade do Grupo Volvo, que é realmente trazer soluções inovadoras para o mercado dentro dos nossos compromissos de redução de emissões. Então, o desenvolvimento do BRT elétrico, do articulado e do biarticulado elétrico são um passo fundamental nessa jornada, né? E o que a gente conseguiu nesse momento é, através do talento do nosso povo curitibano, nosso povo paranaense, desenvolver um produto que é referência para o mercado, utilizando a experiência toda nossa do BRT aqui da cidade de Curitiba, um modelo que foi exportado para todo mundo, agora na sua versão elétrica, com 0 emissões, 0 ruído, permitindo muito mais qualidade de vida para os passageiros e para os vizinhos que moram e vivem em torno das áreas onde os ônibus operam. O primeiro ônibus Volvo foi construído na Suécia em 1928 e em 1979 a multinacional passou a produzir os veículos na fábrica de Curitiba, que conta hoje com mais de 5.000 funcionários. Operando na capital paranaense há mais de 10 anos, a Volvo foi pioneira na introdução dos ônibus híbridos no Brasil. Um avião-ambulância com 6 pessoas a bordo sofreu um acidente na região da capital do Chile, enquanto transportava um paciente para Arica, na fronteira norte do país. A Direção-Geral de Aeronáutica Civil informou que perdeu contato com a aeronave perto do Cerro El Roble, em Curacaví. Equipes de busca e salvamento da Força Aérea, policiais e também bombeiros e funcionários municipais atuaram na busca pelo avião, onde o contato foi perdido na noite de quarta-feira. A área é de difícil acesso e de altitude muito elevada. As causas do acidente estão sendo investigadas. Os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial foram comemorados em várias partes da Europa nesta quinta-feira. Em Londres, por exemplo, a família real participou de um ofício na abadia de Westminster.
O rei Charles III se juntou nesta quinta-feira a veteranos e outros membros da família real na abadia de Westminster, em Londres, para uma função que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O monarca e o filho mais velho, o príncipe William, colocaram coroas de flores no túmulo do guerreiro desconhecido da igreja. O tataraneto de 10 anos do primeiro-ministro dos tempos de guerra, Winston Churchill, Alexander, acendeu uma vela de paz durante o serviço. Outros membros mais jovens da congregação distribuíram rosas brancas aos veteranos presentes. O primeiro-ministro Keir Starmer e outros políticos do primeiro escalão também marcaram presença no evento. Os 80 anos do fim da guerra também foram celebrados em Bruxelas, onde os últimos 2 veteranos belgas vivos participaram das comemorações. On se réunit justement pour se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que il faut quand même... Nós nos reunimos para lembrar o que aconteceu então, porque temos que tentar não esquecer. Isso que é o importante. Também precisamos ser um pouco positivos e perceber que os tempos estão difíceis agora. Há guerra na Europa. Temos que esperar que as coisas melhorem, que as pessoas sejam inteligentes o suficiente para não repetir esses horrores. Que les gens soient assez intelligents pour qu'on ne recommence pas ces horreurs. Et vivre dans la peur, c'est pas une bonne façon de vivre. Il faut vivre ensemble. Viver com medo não é uma boa maneira de viver. Você tem que se dar bem, viver em paz. E temos que consertar isso. Precisamos encorajar os jovens a continuar dizendo, não tenha medo. O amor deve vencer o ódio. Essa é a essência do homem, o que está no coração de um homem. L'amour doit vaincre la haine. C'est ça le fond de l'homme et le fond du cœur de l'homme. Diante dos membros de Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, o presidente Frank-Walter Steinmeier fez um discurso para marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele reconheceu a importância do Exército Vermelho Soviético para a derrota dos nazistas, citando inclusive a libertação de Auschwitz, mas aproveitou a ocasião para criticar as mentiras históricas do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia, destacando que esta não é uma continuação da luta contra o fascismo. Os brasileiros entraram em campo ontem para a disputa das Copas Continentais. Palmeiras se mantém invicto e está classificado para a próxima fase da competição Libertadores. Já o Flamengo, com o empate fora de casa, se complicou. É isso, Vini. Boa noite, bem-vindo. Conta tudo pra gente. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, Palmeiras fez o seu dever de casa e fora também de casa e se mantém 100% na competição com 4 jogos, 4 vitórias e assim com 12 pontos. E ontem, jogando contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, mais uma vitória. E a gente confere agora quem abriu o placar. Foi ele, a estrela da casa, Estevam, após a cobrança de falta rapidinho, de longe, de fora da rua, meteu esse golaço aí, 1-0. Na sequência, Vitor Roque fez o segundo gol da partida, ele partiu do meio de campo. Para quem achou que ele ia perder esse gol, fez o segundo gol do Verdão, fazendo assim 2-0 para o Palmeiras. Agora, quem não está nada bem na Libertadores é o Flamengo. Com a derrota no Maracanã e apenas 2 empates fora de casa, o Flamengo aí vai com 5 pontos e ontem tinha que vencer e acabou empatando novamente. E a gente confere aí porque o Arrascaeta abriu o placar após a tabelinha feita, chegou ali batendo e fazendo 1-0 para o Flamengo, mas o Verón fez esse gol de cabeça, complicando a vida do Flamengo. O Arrascaeta, de certa forma, foi o herói e o vilão nessa partida, porque ele acabou também perdendo um gol sozinho com um goleiro que poderia ter aberto o segundo 2-0. Acabou aí o Flamengo se complicando e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Porque o Bahia também esteve em campo ontem pela Libertadores, jogando em casa e acabou tomando a virada. E a gente confere agora, o Bahia abriu o placar, a gente confere o gol do Bahia, fazendo 1-0, mas na sequência o Nacional fez gol com o Morales, após a cobrança de escanteio. O segundo gol do Nacional do Uruguai veio com o Nico Lopes, fazendo 2-1 para os uruguaios.
E o terceiro gol também um contra-ataque, pegando aí a defesa toda aberta do Bahia, fazendo 3-1 e consagrando a vitória dos uruguaios na casa do Bahia. E a gente confere agora como ficou a classificação. Porque o Palmeiras, como a gente falou no início, com 4 vitórias, já classificado com 2 rodadas de antecedência, já vai para as oitavas de final aí com 12 pontos. Na sequência a gente vira a tabela e aí a gente tem a situação do Flamengo, que nesse momento está com 5 pontos. Claro que os 2 próximos jogos, o Flamengo joga no Maracanã, tem essa vantagem, mas ele precisa vencer os 2 jogos e dependendo dos resultados, tanto da LDU quanto do Central Córdoba, ele pode depender de outros resultados para se classificar. Ficar como um primeiro mesmo está bem difícil a situação do rubro-negro. Já o Bahia, que perdeu ontem, se mantém na liderança do grupo com 7 pontos e o Internacional joga hoje às 9 horas da noite e aí também, se vencer, pode até mesmo passar o Bahia. E agora a gente fala então da outra competição continental, que é a Sul-Americana, e os brasileiros também não foram bem nesta competição. Isso porque o Vasco perdeu de 4-1 para o time venezuelano, o Porto Cabello. E a gente confere agora os gols. O Vasco iniciou perdendo já com o Júnior Paredes, fazendo gol de pênalti. O Vasco chegou a empatar com o Verratti, gol de cabeça após a cobrança de falta, mas aí vem a sequência de 3 gols. O Geraldo Padrón fez esse gol de cabeça, ele que tem menos de 1,60, fez gol de cabeça no Vasco. Na sequência, o Guerreiro fez o terceiro gol do time venezuelano e outra falha da defesa vascaína, que nesse final de semana já entregou a paçoca e novamente ontem entregou a paçoca ali para o Júnior Paredes fazer o 4-1 no Vasco da Gama, complicando a vida dos vascaínos na competição sul-americana. E o Cruzeiro empatou também fora de casa contra o Muxiruna. E a gente confere agora os gols. O Muxiruna abriu o placar com o Carlos Oreruela, fazendo 1-0. O Cruzeiro chegou a deixar tudo igual com o Lautaro Dias, mas não adiantou de muita coisa, até porque o Cruzeiro já está eliminado e a gente vai mostrar agora. Ainda outro brasileiro que entrou também em campo pela Sul-Americana na noite de ontem foi o Grêmio e ficou no 0-0 contra o Atlético Grau. Neste momento também o Atlético Mineiro está em campo contra o Deportes Iquique, que está perdendo também por 3-1. E às 9h30 da noite o San José e Fluminense também entram em campo. E a gente confere agora como está a classificação dos brasileiros na Sul-Americana. Como a gente falou ali, a questão do Grêmio empatou, mas ainda se mantém na classificação com 8 pontos pelo grupo D. Já no grupo E, o Cruzeiro até esse momento, nas 4 partidas que disputou, perdeu 3, empatou somente a de ontem, então já está desclassificado. Já a gente vira aí a tabela e a gente tem a classificação então do Vasco da Gama, que está com 5 pontos. Ontem, se tivesse vencido, se manteria mais tranquilo na competição, mas com essa derrota ficou mais difícil para o Vasco, porque ainda tem outras partidas também fora de casa, mas ainda está vivo na competição também. Agora falando de futebol de areia, na Copa do Mundo de Futebol de Areia, aí o Brasil está muito bem e ontem hoje na verdade se classificou por 6-0 em cima da Espanha. O Brasil iniciou aí, a gente já coloca os gols aí, com 2 gols do capitão, o R9, o Rodrigo. A gente confere aí, ó, o R9 pegando na veia aí, ó. O goleirão tentou dar um golpe de vista e fez o Brasil 1-0. Segundo gol veio dele também, o R9, o Rodrigo, capitão da seleção brasileira de futebol. O segundo gol veio com essa bicicleta aí do Benjinha, fazendo 3-0 para a seleção brasileira. O quarto gol veio com o Catarino, metendo essa bomba aí sem chance para o goleiro. E o quarto gol veio com o Teleco, meteu esse peteleco aí de longe aí, ó. Ele que é o goleiro reserva da seleção brasileira, olha só, levantou, chutou, o goleirão olha só, que lindo lance. Muito bem o Teleco fazendo aí. E é difícil a gente ver gol de goleiro, né? E na sequência o Felipe fez o 6º gol do Brasil, classificando a seleção brasileira para a semifinal.
e vai enfrentar o Portugal, essa Copa do Mundo que ocorre em Seychelles, e o Brasil aí está em busca do 7º título da Copa do Mundo de futebol de areia. Ainda falando de Copa do Mundo, o Brasil já conhece as cidades sede e os estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo Feminino de 2027. A FIFA anunciou que 8 cidades vão sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 no Brasil, a primeira edição realizada na América Latina. Que parabenizo as 8 cidades brasileiras selecionadas para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os estádios das cidades anunciadas, escolhidos entre 12 propostas, já foram utilizados na Copa do Mundo Masculina de 2014. O Maracanã, o maior estádio do país, com capacidade para cerca de 79 mil espectadores, vai receber a abertura e a final do Mundial. Entre as sedes também figuram o Mineirão de Belo Horizonte, a Neoquímica Arena do Corinthians em São Paulo, o Beira-Rio do Internacional de Porto Alegre, o Mané Garrincha de Brasília, a Arena Fonte Nova de Salvador, a Arena Castelão de Fortaleza e a Arena Pernambuco no Recife. Em pouco mais de 2 anos, o maior evento esportivo feminino do mundo chegará ao Brasil e América do Sul pela primeira vez. Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. 8 vezes campeã da América e atualmente 8ª colocada no ranking da FIFA, a seleção brasileira vai em busca do título inédito, sem a lendária atacante Marta, de 39 anos, que anunciou no ano passado a aposentadoria da seleção. E a gente espera aí as arenas já preparadas, estádios já montados e os brasileiros aí já na expectativa de passar toda a energia positiva para a seleção brasileira conquistar esse título inédito. Falta pouco tempo, tá? 2 anos passar rapidinho. Passa voando, né? A gente está tendo essa sensação cada vez mais que o tempo está voando. Uma pena que a gente não vai ter a Marta, mas vamos aí ter confiança e torcer pela nossa seleção. Ganhar esse título por ela, então. É verdade. Boa, Vini. Por hoje é só? É isso aí. Muito obrigada. A gente encerra juntos aqui, então, o Pix News de hoje. Pix News HD, tudo junto. Este é o nosso novo canal no YouTube. Acessa lá que você vai conferir esta edição na íntegra e também as nossas reportagens. Lembrando que outras notícias no site pixtv.com.br. É só acessar também, né, Vini? É isso aí. Na sequência tem Cinepix e a gente se encontra amanhã. Muito obrigada pela companhia e até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.